em algum momento, você começou a se adaptar e nunca mais voltou. Você não lembra exatamente quando. Não foi uma decisão consciente. Não foi um dia específico. Foi uma concessão pequena, depois outra, depois mais uma. Até que você olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava ali. Não porque você mudou demais, mas porque você desapareceu aos poucos. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender exatamente como isso aconteceu, sem você perceber quais são os sinais de que você se perdeu. E por que isso não é fraqueza? É sobrevivência. Porque você não desapareceu, você se protegeu. Isso não começa com você sumindo completamente. Começa com pequenas concessões que pareciam inofensivas. Começa quando você silencia uma opinião para evitar conflito. Quando você muda de ideia rapidamente para não contrariar. Quando você pede desculpa por algo que nem fez. E no início, isso parece estratégia, parece maturidade, parece paz. Eu fiz isso muitas vezes. Achava que estava sendo flexível, compreensiva, mas na verdade, eu estava me apagando. Porque toda vez que você se anula para manter o clima leve, você ensina seu sistema que a sua presença incomoda, que a sua opinião não importa, que você só é aceita quando está invisível. E com o tempo, isso vira automático. Você entra num ambiente e antes mesmo de sentar, já está analisando o clima. Quem está irritado? Quem está distante? Quem pode explodir? E só depois você decide como vai existir ali dentro. Você para de expressar o que sente porque já sabe que vai ser minimizado. Você para de pedir o que precisa porque já antecipa a rejeição. Você para de confiar no próprio julgamento porque sempre te disseram que você estava errada. E aí acontece algo silencioso, mas devastador. Você começa a viver a partir do outro, não a partir de si. E quanto mais você faz isso, mais distante você fica de quem realmente é. Até que um dia, alguém te pergunta: o que você quer? Do que você gosta? Como você se sente? E você não sabe responder. Aqui estão os sinais de que você não sabe mais quem é. O primeiro é o mais óbvio, mas o mais ignorado. Você não sabe mais o que gosta. Não estou falando de grandes decisões. Estou falando de coisas simples. Você já ficou parada na frente do guarda-roupa sem saber qual roupa combina com você? Não porque nenhuma serve, mas porque você não sabe mais quem está tentando vestir. Alguém te pergunta: onde você quer comer? E você automaticamente responde: tanto faz, escolhe você. Não porque você realmente não se importa, mas porque você perdeu o acesso às suas próprias preferências. O segundo sinal é o medo constante de discordar. Você concorda antes mesmo de processar se concorda de verdade. Você ri de piadas que não acha engraçadas. Você apoia decisões que te incomodam. Porque discordar virou sinônimo de conflito. E conflito virou sinônimo de rejeição. O terceiro sinal é que você se explica demais. Você não consegue dizer um não simples. Você precisa justificar tudo. Precisa provar que sua razão é válida. Precisa convencer o outro de que você não está sendo injusta. E mesmo depois de explicar, você ainda se sente culpada. O quarto sinal é viver em estado de alerta constante. Você monitora tudo. O tom de voz do outro, a expressão facial, o silêncio que dura mais do que deveria. Você está sempre tentando antecipar o que pode dar errado. Sempre tentando ajustar seu comportamento antes que algo desmorone. E isso não é ansiedade generalizada. Isso é o resultado de ter vivido em um ambiente onde você nunca soube quando seria punida por existir. O quinto sinal é que você perdeu suas próprias referências internas. Você não confia mais no que sente. Você precisa da validação externa para saber se está certa.
Você terceiriza suas decisões porque não acredita mais no próprio julgamento. E quando você percebe todos esses sinais ao mesmo tempo, vem a pergunta mais dolorosa: como? Eu deixei isso acontecer? Aqui está algo que você precisa entender. Você não se perdeu sozinha. Alguém te ajudou a desaparecer. E geralmente, essa pessoa fazia isso de forma tão sutil que você achava que o problema era você. Porque manipulação emocional não grita. Ela vem calma, ela vem lógica, ela vem com um sorriso. E no final da conversa, você pede desculpa por algo que nem fez. E quanto mais você ouvia isso, mais você começava a duvidar de si mesma. Isso tem nome: invalidação constante. É quando tudo que você sente é minimizado, quando toda reação sua é chamada de exagerada, quando toda opinião sua é questionada até você desistir de ter uma. E aí vem o reforço intermitente. Às vezes a pessoa te valida, às vezes te elogia, às vezes te faz sentir vista, mas na maioria das vezes te ignora, te critica, te diminui. E você fica presa nesse ciclo tentando reconquistar os momentos bons, tentando voltar a ser quem você era quando era aceita. Mas aqui está a verdade. Você nunca foi aceita por quem você é. Você foi aceita pela versão sua que se anulava. E quanto mais você se anulava, mais a pessoa se acostumava com você pequena. Até que pequena virou o seu tamanho normal. Tem também as microcríticas. Não são ofensas diretas. São comentários casuais, quase imperceptíveis. Você sempre faz isso. Você é sensível demais. Ninguém mais reclama disso. E cada uma dessas frases vai corroendo sua autoimagem. Vai te fazendo acreditar que você é o problema, que você precisa se consertar, que você precisa ser menos você. E no final, você não sabe mais quem é porque passaram anos te dizendo que quem você era não era suficiente. Tem um momento em que isso fica claro. Às vezes, é numa conversa banal. Às vezes é quando você está sozinha. Às vezes é quando alguém te faz uma pergunta simples e você não sabe responder. Eu lembro do meu momento. Alguém me perguntou: "O que te faz feliz?" E eu travei. Não porque eu não sabia a resposta, mas porque eu percebi que fazia tanto tempo que eu não me permitia sentir felicidade genuína, que eu tinha esquecido o que era. Eu tinha passado tanto tempo gerenciando o humor dos outros, evitando conflitos, me ajustando, me explicando, que eu tinha esquecido de viver. E quando você percebe isso, vem o pânico. Como eu deixei isso acontecer? Como eu não percebi antes? Quem eu sou agora? E a resposta mais honesta é: você não sabe, porque você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam que você perdeu o contato com o que você realmente é. Mas aqui está algo importante. Você não desapareceu porque quis. Você desapareceu porque foi a única forma que você encontrou de sobreviver. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a reconhecer algo em si mesma. Talvez você tenha percebido que não sabe mais quem é, que se perdeu no meio do caminho, que desapareceu aos poucos sem perceber. E isso dói. Mas aqui está algo que você precisa entender. Você não desapareceu. Você se protegeu. Você se tornou pequena para não ser atacada. Você se silenciou para não ser rejeitada. Você se ajustou para não ser abandonada. E isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. Mas agora que você sabe, você tem uma escolha. Você pode continuar pequena. Ou você pode começar a se reconstruir. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar o que fica depois. O vazio que aparece quando a manipulação acaba. Por que você se sente tão perdida mesmo depois de sair? E como começar a preencher esse vazio sem se perder de novo? Porque entender que você se perdeu é o primeiro passo. O próximo é aprender a se encontrar.